Vamos fazer a reverência da palavra de Deus. A gente está falando sobre o Apocalipse. Eu quero fazer uma ressalva. Nós falamos sobre Apocalipse do capítulo 11 e falamos acerca de duas testemunhas. A pergunta que ficou no ar: pastor, mas quem seriam essas duas testemunhas que o senhor falou na terça-feira passada? As duas testemunhas, que é descrita na Bíblia, pelas pesquisas teológicas e tudo mais, alguns defendem outros nomes, mas tudo indica que é mais provável que essas duas testemunhas do capítulo 11 seria Moisés e Elias, que eram aqueles duas testemunhas com pano de saco, que eles vão vir, vão pregar o evangelho, depois eles vão morrer, aí depois eles vão ressuscitar. Mas por que Moisés? Porque Moisés, ele representa a lei de Deus. Então os judeus, eles vivem ainda nessa lei, na lei de Moisés. Então Moisés vai vir para representar esta lei. E Elias para representar os profetas, que morreram tanto no passado, como até nos dias de hoje. Então são essas duas testemunhas. Amém, irmãos? Então a gente vai falar sobre o Apocalipse do capítulo 12, se você estiver com a Bíblia. Abra aí já o Apocalipse do capítulo 12, para a gente dar ao início. O tema da mensagem deste Apocalipse se chama A Guerra Chega Até Nós. A gente vai abordar esse assunto muito importante. Apocalipse do capítulo 12. Vamos ler comigo. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma cabeça, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu. Eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Diademas significa coroa. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então esse fala do Senhor Jesus. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Ou seja, a mulher fala de Israel. Não é a mulher como muitas pessoas, outros religiosos falam. Quando se trata de mulher do Apocalipse, está se tratando diretamente ao povo de Israel. Alguns religiosos falam que é Maria, que é isso, que é aquilo. Não. É tratada a mulher, ela representa o povo de Israel, representa Israel propriamente. Porque foi de Israel que saiu esse filho varão, que é o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus nasceu de lá. Então ele veio de lá. Então por isso que é tratado como mulher. Para vocês entenderem um pouco do Apocalipse, por que João falava muito sobre, tipo, mulher, diadema, falava outros tipos de coisas, para que, quando ele enviava as cartas às igrejas, ao povo, então muitas das vezes caía na mão do Império Romano. Então eles liam. Se eles lessem de forma declarada, não chegaria. Então ele falava em forma com enigmas, por exemplo, mulher, então 10 chifres, essas coisas. Então ele explicava dessa forma somente para a igreja, que a igreja entendesse isso. Por isso que é importante você ler o Apocalipse e aprender sobre isso. Então a mulher, ela representa os fiéis de Israel, da quais o Senhor Jesus veio ao mundo. O dragão vermelho nós já vimos aqui, é conhecido como Satanás, tanto o dragão ou como uma serpente. Então os 10 chifres e os diademas, que é a coroa, ela representa a astúcia e o poder.
Então aqui a gente vê que Satanás, ele já vem com muita astúcia e ele já vem com muito poder para tentar derrubar a igreja, para tentar derrubar os fiéis da igreja. Então ele vai trabalhar incansavelmente para nos destruir. Então o diabo ele se coloca em nosso caminho, buscando oportunidade para nos devorar. A sua intenção de impedir a qualquer preço que sejamos salvos. Então ele vai fazer de tudo. Há duas coisas que Satanás tenta com todas as suas forças. Que as pessoas nasçam de novo, que ele vai fazer de tudo para impedir, e tragar aqueles a quem ele não consegue impedir que nasçam. Então ele vai trabalhar de várias formas. De impedir de uma pessoa que nasce de novo, ou tragar aqueles que ainda não nasceram ainda. Então ele vai trabalhar incansavelmente. Enquanto nós estamos aqui na terra, a batalha, irmãos, é longa. E muito longa. A não ser que Jesus toque essa trombeta de uma vez e a igreja seja arrebatada. Mas enquanto isso, enquanto nós estamos aqui, a nossa luta será diária. E ele vai agir de várias formas, de várias maneiras. E é o que o diabo faz. Curve sua cabeça em nome do Senhor Jesus. Vamos pedir uma direção a Deus com relação a isso. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração acerca do Apocalipse do capítulo 12. Porque esta guerra, meu Pai, já chegou até nós após essa batalha do céu. Então pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente e que o Espírito Santo venha falar conosco através também desta mensagem. Até porque, Senhor, não é um estudo do Apocalipse. Eu estou pregando sobre Apocalipse. Isso, para mim, como pastor novo até, é um desafio pregar o Apocalipse. Mas é preciso que a igreja saiba do Apocalipse, porque as coisas estão cada vez mais próximo, o fim está próximo, o Senhor já está chegando, então eles precisam saber de que o Apocalipse foi escrito para eles, para nós, os cristãos, para a igreja. Espírito Santo, desenvolva esta mensagem. Que eu diminua, o Senhor cresça. Que eu desapareça, o Senhor apareça. Que não seja eu, meu Senhor, mas seja sim o Espírito Santo que habita em mim, para levar esta mensagem no coração dos teus servos. Abençoa, é que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Então o Apocalipse, para vocês entenderem, irmãos, ele realmente foi escrita para a igreja. O Apocalipse não foi escrita para os que estão lá fora. Porque os que estão lá fora, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí com as coisas do que vai acontecer. Quando eles caírem na realidade, a hora que eles caírem na realidade, aí eles vão ver, mas muitas das vezes pode ser o quê? Tarde demais. Então é bom que a gente aprenda das coisas que vai acontecer lá na frente, para você criar um temor e pensar, puxa vida, eu não quero passar por isso. Não quero. Eu tenho que pensar na minha vida com Jesus, a minha alma, eu tenho que pensar na minha salvação. Porque essa trombeta, irmão, ela pode acontecer a qualquer momento. E isso está ocorrendo. Se você ver, eu estou um pouco por fora das notícias, mas logo vou voltar às notícias. Então você tem que estar sempre alienado a algumas notícias, como lado político, lado religioso e das coisas que estão acontecendo, porque tudo vai preparar para a vinda do anticristo. Isso a gente vai falar na próxima terça. Na terça-feira que vem a gente vai falar, obviamente, diretamente sobre o anticristo, para você entender como que vai ser esse anticristo. Porque até então está tendo apenas o espírito do anticristo. Mas o homem mesmo, o próprio,
que vai se aparecer como o anticristo, aonde ele vai enganar muito. Muita gente vai cair na lábia, muita gente vai se enganar, porque ele vai dar justamente aquilo que o povo quer. Principalmente quando o povo grita, paz, queremos paz, 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 paz. Ele vai dar paz. É a mesma coisa no dia de hoje. Todo mundo está pedindo que abaixa a gasolina, abaixa a gasolina. O anticristo chega lá e fala, a partir de hoje eu declaro gasolina de graça para todo mundo. E pago do meu bolso. É mais ou menos isso daí. E o povo vai na ideia. Só que, se você estiver alicerçado na palavra, tendo conhecimento e fundamento de tudo isso aqui que é ensinado para você diariamente nos cultos, quando chegar esse momento, a gente vai ficar esperto. O Espírito Santo vai mostrar, ó, não caia nessa lábia que é o filho da iniquidade, que será o anticristo. Então é muito bom você aprender sobre isso. Amém, irmãos? Por isso que houve essa batalha no céu. Quer ver? Vamos ler aqui do versículo 7. O versículo 7 ele fala justamente de uma batalha que ocorreu no céu. Então João teve uma visão dessa batalha no céu, mas essa batalha que João teve no céu não é uma batalha que vai ocorrer. Essa batalha que ele teve já ocorreu lá atrás. E isso está lá em Isaías, do capítulo 14. Vai para frente, dá uma lida aqui, rapidinho. Então ele teve essa visão dessa batalha que já ocorreu. Até porque João, ele não tinha essa visão. Ele sabia sim, porque Jesus falou. E ele estava lá. Eu via Satanás sendo expulso do céu como relâmpago. Caindo como relâmpago. Então, João sabia disso daí porque Jesus falou para ele. Para ele, para Lucas, para Mateus, para Tiago, Pedro, para tudo que estavam lá. Então ele falou. Mas ele não tinha essa noção de como foi. Então, aí ele teve essa visão, dessa visão panorâmica dessa batalha que ocorreu no céu. Para você ter uma ideia, o Apocalipse ele não está em ordem cronológica, a não ser desde o selo até algumas partes das 7 trombetas. Então, existem partes aqui que ela não está em ordem cronológica. Então, tem coisas que a gente pensa que está lá no 19, vai acontecer lá no 3º, no 4º capítulo. E assim vai. Mas vamos ver aqui, tá? Versículo 7. Aí mesmo do versículo 7. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhava contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Veja só. Então João teve essa visão dessa guerra no céu. Irmãos, por que as pessoas têm tanto medo do diabo? Você já percebeu aqui? Tem gente que tem medo do diabo. Os próprios cristãos têm medo do diabo. Os próprios cristãos, estou falando de cristão, estou falando do que está lá no mundo. Eles mesmos têm medo de Satanás. Agora analise. Satanás queria ser como Deus. Ele entrou o orgulho no coração dele. E esse orgulho fez com que ele também se rebelasse contra o próprio Deus. Então ele se rebelou, juntou um bando de anjos para ir junto com ele, para tentar, no mínimo, tomar o trono de Deus. Deus, como rei todo-poderoso, ele poderia muito bem se levantar do seu trono e guerrear contra Satanás. Só que era isso que Satanás queria, que houvesse uma briga de trono. Aí o que Deus fez? O que Deus fez, irmãos? Ele mandou um anjo, Miguel, um dos mais fortes dos anjos lá do céu, Miguel, para derrotar Satanás. Veja que Deus nem se deu ao luxo de levantar do trono e ficar no mesmo patamar que Satanás numa guerra. Ele viu, se levantaram, vieram contra, se rebelaram, e aí o que aconteceu? Miguel,
Vai lá. Porque Miguel significa não há ninguém como Deus. O anjo Miguel representa, em hebraico, significa não há ninguém como Deus. Ou não há alguém como ele. Isso representa Miguel. Aí chega lá, Miguel derrota Satanás e expulsa Satanás do céu e todos os seus demônios. Por isso que Jesus falou, eu via. Significa que Jesus estava lá. Estava do lado do Deus Pai ali, vendo tudo aquilo ali e Satanás sendo expulso. Então o ser humano, veja só, ele vive buscando ser seu próprio Deus, pois rejeita a ideia de ter alguém acima de si. Então essa falta de humildade e a incapacidade de muitos reconhecerem que Deus é maior, tem uma única origem, que é o espírito do próprio Satanás. A rebeldia levou à expulsão de Lúcifer e seus anjos dos céus. Quem é rebelde ao domínio e à soberania de Deus é como se estivesse praticando a bruxaria, ou seja, está servindo o diabo. Quem se rebela contra as autoridades estabelecidas por Deus está fazendo sim as obras do diabo. Foi isso que fez a queda, irmãos. A queda de Satanás foi a rebeldia. Ele queria ser como Deus. Pode ficar aí mesmo que eu vou ler para você o Isaías rapidinho. Quer ver? Eu vou ler rapidinho para vocês o Isaías do capítulo 14, só para você entender. Isaías fala claramente. Olha só. Lúcifer, que seria esse Satanás, se chamava anjo de luz. Olha só, fala bem assim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Bonito, né? Falar assim, né? Como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, olha, temos que tomar cuidado com isso, irmão. Eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele queria ser igual a Deus. Há uma inveja ali também. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então veja só. Então ele queria ser semelhante a Deus. Por que Satanás odeia tanto o ser humano? Você já percebeu? Lá no início de Gênesis fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então significa que nós somos a imagem e semelhança de Deus, coisa que Satanás não conseguiu, porque ele queria ser semelhante a Deus. Por isso que ele tem raiva de todas as criaturas, ele tem ódio de todo ser humano, por causa disso. Porque nós fomos criados, feito do homem, do barro, então nós fomos criados. Vocês que louvam, grupo de mulheres que louvam, ou nós que louvamos a Deus. Quando você louva de coração mesmo, coração aberto, você se dedica ao louvor, Satanás fica com raiva. Sabe por quê? Porque era ele que regiava lá os louvores lá no céu para Deus. Era ele. Era ele que fazia tudo isso. Quando ele foi expulso, achava que ninguém ia mais louvar a Deus. Mas até hoje os anjos louvam a Deus lá. Só que nunca passava pela cabeça dele que um ser humano, feito da terra, que recebeu o sopro de Deus, fosse louvar a ele. Então, quando você louva a Deus na igreja, quando você louva a Deus no seu trabalho, quando você louva a Deus na sua casa, que você coloca o hino e louva a Deus, ou até mesmo dirigindo o carro, ouvindo o hino e louvando, cantando, nada mais você está agradando a Deus, renovando o teu espírito. E olha, irmãos, e deixa Satanás com raiva. Tem pessoas, irmão, que nem precisa passar por um processo de libertação. Se ela entra aqui para essa igreja e estiver doente e ouvir um louvor
de coração mesmo, ali ela pode ser curada, ali ela pode ser liberta, ali ela pode ter uma vida totalmente transformada. Então o que fez ele cair foi a rebeldia, ele se rebelou, ele juntou os anjos, foi lá para um cantinho, arrumaram um canto lá, se juntou os anjos, se sentaram ali e fizeram um complô. É a mesma coisa que nem aconteceu com Daniel. Chamaram todo mundo no canto, vamos fazer alguma coisa para derrubar Daniel, tirar ele. E é o que aconteceu. Foi para onde? Para a cova dos leões. E isso pode acontecer com nós. Nós, por exemplo, lá em Campo Largo. Campo Largo teve uma rebelião dos próprios de dentro da igreja. Fizeram um complô. Não estava mais gostando das coisas, queriam fazer do jeito deles, e querem fazer do jeito deles e tal. Foi reunindo um povo aqui, reunindo o pessoal, começaram a se encontrar nas casas, e dali começaram a fazer um complô, uma rebelião, conseguiu juntar o maior número de pessoas e BUM! Em cima do pastor Márcio. Uma rebelião. E aquilo ali desagradou a Deus muitíssimo, que quando eles saíram da igreja, levaram quase aquele povo também junto com eles, porque eles conseguiram. Só que teve uma coisa, eles ficaram por um tempo ficaram ainda se encontrando. Agora, sabe o que aconteceu? Se dispersaram, estão tudo sem igreja e tudo sem salvação. E a igreja está continuando. Mas por quê? Porque houve ali uma rebelião. Então nós temos que tomar muito cuidado de não se rebelar contra as autoridades espirituais, de não se rebelar não somente contra as autoridades espirituais, até com o próprio irmão da igreja. Uma panelinha aqui, uma panelinha ali. Olha o tipo da fulana, olha o tipo da irmãzinha, e não sei o quê. Desagrada a Deus. E Deus ouve. Não só ouve como ele vê. Corá e seus discípulos foram sugados, porque eles também se rebelaram contra Moisés. Veja só, irmão, Moisés ainda estava lá no monte, conversando com Deus. E eles lá preparando uma rebelião, preparando algo para derrubar Moisés. Deus falou: Moisés, desce lá que eu vou sugar todo mundo. Quer dizer, chegou uma hora que Deus abriu um buraco ali e sugou todo mundo. Deus não poupou Satanás, Deus não poupou nem os anjos. Por que esses anjos caíram? Porque estavam junto com ele. Então significa que quando alguém se rebela, Deus ele vai lá e quem está junto cai. E cai feio, irmãos. Isso acontece em várias igrejas que a gente já passei por outras igrejas, já vi também relatos de várias pessoas se rebelando contra as autoridades espirituais, aí eles decaem e levam os outros junto. E para recuperar depois, irmãos, é só Deus nos acuda. Então temos que tomar muito cuidado, porque se houve essa batalha, então significa que essa batalha também ocorre nos nossos dias. Amém, irmãos? Vamos lá. Então, como vencer Satanás? Como que eu posso vencer esse espírito maldito? Como que eu posso vencer esta fera, esse dragão vermelho, essa maldita serpente? Um dia eu já preguei sobre isso. Apocalipse, no capítulo 12, aí mesmo, versículo 10. E eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo.
Ele já sabe que ele tem pouco tempo. Ele já sabe. Só que ele vai lutar incansavelmente para não ir sozinho para o inferno. Quanto maior o número de almas ele levar consigo, melhor vai ser para ele. E ele vai fazer isso. E enquanto ele estiver aqui, ele vai continuar. Mas para vencer Satanás, como? Por exemplo, pelo sangue do Cordeiro. Obviamente, se refere ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz e o que significou para a nossa batalha contra Satanás. Se eu me arrependi dos meus pecados, se eu entreguei minha vida para Jesus, o sangue dele me lavou, o sangue dele me purificou. Então não tem como Satanás chegar e me acusar, porque o Satanás só vai acusar o teu passado, ele vai querer trazer o teu passado à tona. É isso que ele pode fazer. Só que se eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o próprio sangue de Jesus que me lavou vai me defender. Aí ele vai lá, chega de dia e de noite e me acusa o fulano, acusa o ciclano. Aí ele vai lá e me acusa. Lá do meu passado, das coisas que eu fiz. Jesus chega e fala para ele: eu perdoei os pecados dele, eu comprei ele com meu sangue. E eu perdoei e lavei com meu sangue. Então não tem como trazer as coisas de lá de trás para tentar te derrubar, para tentar te desmoralizar. E isso Satanás trabalha muito, irmãos. Então se você é consciente da tua vida com Cristo, então você não deve temer quando alguém é usado para tentar te prejudicar. Porque Satanás não vai aparecer na frente para você assim, ele vai usar alguém. Sempre vai querer usar alguém para falar do teu passado. Ah, porque você ia lá na bruxaria e agora está comigo. Ah, porque você fez isso. Ah, porque você fez aquilo. Não, mas eu fui lavado. Eu me arrependi dos meus pecados e Deus me perdoou. E a outra segunda fase aqui, que nós vimos aqui, é com a palavra do seu testemunho. Inclui a nossa confissão da palavra de Deus, não apenas de boca, mas por provas inequívocas de que vivemos essa palavra e nós cremos nela. Então essa palavra de testemunho aqui na Bíblia não fala de testemunho de vida financeira, de conquista financeira ou testemunho de cura. Isso é importante sim para a igreja, ouvir o que Deus fez na tua vida, te curou, te abençoou financeiramente, sabe, que te abençoou no casamento, família. Esse testemunho é ótimo, mas esse testemunho para vencer a Satanás é o testemunho da tua vida. Amém, irmão? O que você é na igreja tem que ser na casa. O que é na casa é na igreja, tem que ser no trabalho. E aonde você for, você tem que ser a mesma pessoa, o mesmo cristão. Amém, irmão? É isso que tem que ser. Para mim vencer a Satanás é o meu testemunho de vida com Jesus, da minha transformação. Se eu fui lavado e purificado pelo sangue, então eu estou caminhando com Jesus. Então não tem como ele chegar e me acusar. Não tem como ele chegar e fazer eu tropeçar. Não tem como. Então a única forma de eu vencer a ele é com isso. E a outra é não amar a sua vida até a morte. Isso não é uma fé meramente social, conveniente, herdada dos pais, emotiva, que recuava por qualquer tribulação. É uma fé que se valoriza acima da própria vida. Essa é a fé, irmão, que se valoriza acima da própria vida. Então, uma dessas terceiras coisas é você não amar a sua vida até a morte. É eu permanecer com a minha fé até a morte. Não importa quem gosta ou deixa de gostar. Não me interessa se o marido vai contra, a esposa vai contra, os filhos vai contra. Eu vou continuar. Se for para mim perder um emprego por causa da minha fé, eu perco. Se for para mim morrer por causa da minha fé, eu vou morrer. Se for para mim perder tudo por causa da minha fé, eu perco tudo, mas eu não perco a minha fé. Eu perco tudo e não perco a minha fé. Porque se Deus poupa, mas como Deus também não poupa, porque se assim fosse, a maioria dos cristãos morreriam tudo de velho. Ele deixou, o próprio Deus deixou Isaías ser cerrado ao meio.
O próprio Deus deixou, o próprio Senhor Jesus deixou Paulo perder a cabeça, deceparam ele. Deixou. Mas por causa do quê? Porque essas pessoas não estavam mais interessadas em suas vidas próprias. Estavam interessadas mesmo em morrer mesmo, tanto espiritualmente como até fisicamente, para ir para o reino de Deus. Porque a partir do momento que você tem uma vida com Jesus, você sabe que aqui não é mais o teu lugar. A gente está vivo para cumprir o processo. Cada um tem um processo. Não sabemos. Tem gente que consegue viver 100, 200, 300 anos. Tem gente que não consegue chegar aos 14 anos. Então tudo tem um processo. Mas para esse processo, é melhor você viver esse processo tendo uma vida com Jesus. E viver isso no sangue do Cordeiro, com o seu testemunho. E ter essa vida para você até o dia da sua morte. Agora tem cristão que tem medo de morrer. Se cristão que diz que é de Jesus e tem medo de morrer, é um mau sinal. Aliás, mal não, é um péssimo sinal. É sinal de que realmente ela sabe que se morrer, a alma vai para o inferno. Satanás não é bobo. O diabo não é bobo. Os demônios não é bobo. Porque a primeira coisa que ele faz é assustar, colocar medo. É que nem cachorro. Já viu esses cachorros que latem? Fica aquela lateção. Ele late um monte. Só que cachorro também não é bobo. O cachorro sabe quando uma pessoa fica com medo. Aí o cachorro late. A pessoa fica com medo, o cachorro vai indo. Ele vai indo, querendo latindo e indo. Já viu aquele cachorro que late e vai indo assim, ó, querer morder? E a pessoa fica lá, corre. Se a pessoa correr, o cachorro corre. Agora, se a pessoa fala, cachorro, ó, pum. Agora, o Rottweiler, o Pitbull, um pastor alemão, esses cachorros que é mais ferozes, você não vê eles latir para dar o bote. Eles simplesmente vêm do nada, pum, pega. Já viram? Já perceberam? Por isso que dizem que acreditar, cachorro que late não morde. Jogar um bifinho para ele, pronto. Vira até teu amiguinho. Satanás, ele faz isso, que nem esse cachorro. Ele, né? Faz aquele assustador, bota algo tremendo. A pessoa fica com pesadelo de morrer. Apareceu Satanás no meu sonho. Falaram para mim que fizeram uma bruxaria, que fizeram isso comigo. E a pessoa fica com medo. Não tem que ficar com medo, irmão. Porque se assim fosse, então, imagine. Recebi aí 3 ameaças dos macumbeiros. Olha o nome deles aqui, ó. Me ameaçaram tanto, falaram que ia fazer tanta macumba para me derrubar. Aí eu falei, pode fazer. Eu fui lá e marquei o nome deles aqui, ó. Aqui, ó, esses 3 aqui, ó. Aqui, ó. Esses 3 aqui, ó. 3 macumbeiros de lugares diferentes. Eu não tenho medo. Por que eu não tenho medo? Não é só porque eu sou o cara, ou porque eu vim de lá, que eu sou não. Por causa do Senhor Jesus. Amém, irmão? Por causa dele. Porque eu estou protegido por ele. Tanto eu como também a minha família. Então você tem que viver esse testemunho. Por isso que a guerra, ela chega até nós. Vamos lá para o versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera luz ao varão. Então, Satanás ele procura destruir a mulher, ou seja, Israel. E todos aqueles que aceitarem a Cristo serão vigiados e perseguidos por Satanás e pelos seus seguidores de anticristo. Que é isso a gente vai ver no capítulo 13, na terça-feira que vem. Então, Satanás, depois que ele foi lançado, pode até ver, irmãos, todo o país odeia Israel. Os países odeiam Israel. Por quê? Porque foi de lá que saiu o Salvador. Foi de lá que saiu o Senhor Jesus. Quando houver a terceira guerra, vai chegar o momento, que nem fala do Armagedon, em que todos os países, numa batalha da terceira guerra, daí vai chegar o momento em que todos eles vão se juntar e todos eles vão partir para cima de Israel. Israel vai ficar sozinho
contra o resto do mundo, inclusive Brasil. Vai tudo lá. E Israel, eu não conheço. Um dia, quem dera, se fosse abençoado, me conhecer Israel, todos nós. Mas, pelas pesquisas e tudo, não é um país enorme, grande. É um país pequeno. É um país pequeno. Mas tudo isso por quê? Porque dali saiu o Senhor Jesus. Dali saiu o Senhor Jesus. Então, por isso que ele procura a destruir Israel, por causa do Senhor Jesus. E hoje, ele vem contra nós, porque nós entregamos a nossa vida para Jesus. Irmãos, nós, espiritualmente falando, se você entregou a vida para Jesus, nós que entregamos a vida para Jesus, nós que somos cristãos mesmo, e estamos seguindo a palavra de Deus, nós somos descendentes de Israel. Sabiam disso? Nós somos descendentes. Espiritualmente, nós somos descendentes. Porque nós entregamos a vida para quem? Para o Senhor Jesus. E da onde que ele veio? Israel. Então, no lado parentesco da nossa vida, por exemplo, no meu caso, eu sou descendente de japonês pelo lado parentesco. Mas, espiritualmente, com uma vida diferente, a gente se torna até descendente de Israel. Por isso que fala da igreja, que aí somos nós. Amém, irmãos? Digam graças a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Versículo 14. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Voasse para o deserto. Você vai entender. Ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra ajuntou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Ou seja, observa que Deus não conduziu a mulher ao bosque, nem a uma montanha e nem em Campo Verde. Os livramentos divinos nem sempre acontecem em lugares agradáveis ou de formas deleitosas. Ele permite que sejamos conduzidos ao deserto, ou seja, até mesmo para uma fornalha, a cova dos leões, mas ele sempre nos livra. Pode ver, irmãos. Então ele não mandou lá, vai lá para os deleites, vai lá para os bosques. Não, mandou lá diretamente para o deserto. Lá diretamente. Então às vezes tem certas coisas que a gente acaba caindo numa coisa, onde Deus deixa acontecer para nos livrar. Foi o que aconteceu na fornalha de fogo. A fornalha de fogo livrou 3 homens. Porque foram os únicos que não se prostraram diante de uma estátua que foi levantada pelo rei Nabucodonosor. O povo de Judá, o povo de Israel que estava lá, todos eles se prostraram, mas esses 3 não se prostraram. E ainda Nabucodonosor deu chance, porque falou, se vocês não se prostrarem diante da minha imagem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Aí eu quero ver o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Falou desta forma. Pois tocou a trombeta, tocou tudo que tinha que tocar para se prostrarem, e eles não se prostraram. Eles poderiam, não vou me prostrar, mas eu continuo depois, na boa, orando, conversando com Deus. É o que tem muitos cristãos assim. Se prostra diante dos problemas, se prostra diante dos vícios, se prostra diante de tanta coisa, e depois, não, agora eu vou viver de forma legal, normal. Ninguém vai ver, mas Deus vê. Só que, quando eles não se prostraram, o que fizeram? Pegaram os 3 e jogaram na fornalha de fogo. Tchum! De repente, Nabucodonosor olha e fala, não era 3 que nós joguemos? Era sim, ó rei. Mas eu estou vendo 4. Quer dizer,
aqueles 3 que foram lançados na fornalha de fogo, fez com que o Senhor Jesus saísse de lá, descesse direto da fornalha de fogo. E foi ali. Desamarrou eles, a Bíblia fala que eles andaram ainda entre eles, aí depois saíram. A Bíblia fala que nem queimou nem um fio de cabelo, nem a roupa. Quer dizer, da forma que eles foram lançados, eles saíram. A mesma coisa foi com Daniel. Tudo foi contra ele. Que se ele orasse naquele decreto, seria jogado nas covas dos leões. Mas ele foi até o final. Quando ele soube desse decreto, o que ele fez? Orou mais ainda. Não vou abandonar minha fé, não vou me rebaixar, não vou mesmo. O que aconteceu? Ele continuou orando. Pegaram ele e jogaram ele nas covas dos leões. No outro dia, o rei foi lá, que era amigo de Daniel, que como ele decretou, não tinha como ele voltar atrás. Gritou o seu nome, Daniel falou dela da cova, aí ele tirou Daniel e mandou chamar os caras que aprontaram com Daniel. A Bíblia fala que quando jogaram esses homens, antes dele mesmo até cair no chão, os leões já devoraram. Então muitas das vezes é isso que acontece, irmão. Às vezes acontecem certas coisas na nossa vida para que Deus está dando livramento. Às vezes você pode ficar bravo, estou chegando 5 minutos atrasado do meu trabalho. Mas às vezes esses 5 minutos está te dando uma vida inteira. Sabia disso, irmãos? Às vezes aconteceu tal coisa no meio do caminho que pode ter estragado. De repente, irmão, o meu carro estragou lá, porque de repente não era nem para vocês atravessar para lá. Às vezes Deus está livrando. Às vezes acontece porque Deus livra. Amém, irmãos? Então às vezes acontece isso, porque Deus ele livra. Digam graças a Deus. Para nós encerrar. E o dragão irou-se contra a mulher, no versículo 17. E foi fazer guerra ao resto de sua semente, que seria nós, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Não prevalecendo contra a mulher, ou seja, Israel, Satanás dirige agora os seus ataques à descendência dela. Quem seria? Os cristãos, ou seja, a igreja. Se coloque de pé. Veja que Satanás, ele agora parte para cima. Quer partir para cima com tudo. Ele sabe, irmão. Ele sabe o dia. Ele sabe que o tempo dele está curto. Então, quanto mais pessoas ele carregar com ele, como ele fez com os anjos do céu, que estavam junto com ele, que se rebelaram, que levou a terça parte das estrelas do céu, como a Bíblia fala, levou junto com ele, e agora estão aí. Só que tem uma coisa, irmão, o Apocalipse deixa isso bem claro. Satanás e seus demônios não estão no inferno ainda. Tem gente que fala que está no inferno, mas não está. E sim, na terra, onde lutam com grande ira contra o ser humano. O diabo tem consciência de que tem pouco tempo. E nós? E nós? Ele tem consciência que ele tem pouco tempo. Agora a pergunta vem. E nós? Será que nós temos essa consciência? Então, irmãos, entregue tua vida para Jesus. Renova a sua aliança, seja o que for. Pensa na tua salvação. Pensa na tua alma. É a tua salvação. É você que tem que decidir. Todo dia a gente tem que lutar pela nossa salvação. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe. Eu posso estar salvo ontem. Como é que eu estou garantido se eu estou salvo hoje? Então é todo dia. Amém, irmão? Se eu estou salvo hoje, porque eu permaneci firme ontem. E se eu ontem permaneci firme, então hoje eu sei que eu estou salvo. Até essa hora, às 8h36, eu ainda estou salvo. Se eu permanecer desta forma, com a minha vida com Jesus, até o horário que eu dormi, que é a hora que eu vou orar antes de dormir, e eu dormi, e ali Deus pode me recolher, mesmo dormindo.
E se eu acordar com o mesmo pensamento de hoje, de manter a minha salvação e manter o dia todo cuidando da minha salvação, então é sinal que naquele dia pode acontecer o que acontecer, eu serei salvo. É como se o que se planta, você colhe. Então você tem que plantar a tua salvação dia após dia. Amém, irmão? Dia após dia. Porque existe caso, irmãos, de gente que está com Jesus aí 20, 30, 40 anos fiel. Aí de repente, num único momento, sei lá, parece que esqueceu aqueles 30 anos e resolveu fazer tudo o que queria que fazesse. Num único dia só. E às vezes naquele único dia, chega a hora dele, aí o que acontece? Perdeu a salvação. Ah, Senhor, mas eu te servi há 30, 20, 40 anos. Não. O momento é agora. É todo dia. Até o dia que Jesus te chamar. Venha, eu vim te buscar. E Ele pode vir te buscar com o toque da trombeta. Ele pode vir te buscar até no leito de hospital, se possível for. Se possível for, ele deixa acontecer uma doença, e essa doença pode te levar até a morte, mas ele pode te buscar no leito do hospital, ele pode te buscar num acidente, ele pode te buscar em qualquer momento da vida. Porque todos nós vamos passar por alguma coisa. Todos. Tem cristão que morre no acidente, tem cristão que está morrendo no leito do hospital, tem cristão que está morrendo dormindo, sentado. Tem. Não somente cristão, mas qualquer pessoa. Então significa que Deus, Ele vai chamar. Ele vai chamar. Agora, sabe lá como ou quando. Mas o certo é verdade. Permanece fiel até o fim. Amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus. Fecha seus olhos. Põe a mão no seu coração. Vamos então falar com Deus. Eu quero que você converse com Ele. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Mas eu quero que você converse com Ele. Você vai louvar, cantar esse louvor. Porque você vai chamar Ele. Porque a casa que você vai louvar é essa aí. O teu corpo, o teu espírito. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nós te adoramos, meu Pai. Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua. A casa é sua. Pode entrar. Pode entrar. Me esvazio. De mim. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Cante para Ele. Aleluias, meu Pai. Sopra o teu vento aqui. Esse é o teu coração. Toma o teu trono. Toma o teu trono. Vem reinar. Vem reinar. Nós queremos te ouvir. Queremos te ouvir. Cante para Ele. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Nós te adoramos, meu Pai. Aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos Ela para ti. para ti. Jesus. Jesus, Essa casa é sua casa. essa casa é sua casa, Nós deixamos ela para ti. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus, essa casa é sua cante para Ele. casa, nós deixamos Ela para ti. para ti. Jesus, chame Ele. Apareça e o teu nome Enche este lugar. enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Apareça e o teu
casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti. Jesus, Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, este lugar, este lugar, isso, apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, me incendiar, vem me incendiar, me incendiar, isso, aleluia, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar, aleluia. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela para ti, Jesus. Ah, meu Pai, fala com ele aí, meu amigo, minha amiga. Converse com ele aí no seu lugar. Fala com Cristo, fala com o Senhor. Porque Ele quer te salvar. Senhor Jesus. Ah, meu Deus, como é importante o Senhor em nossas vidas. Tudo que nós queremos, meu Pai, é nos esforçar cada vez mais para fazer a Tua vontade. O Teu povo, meu Deus, muitas das vezes se encontra enfraquecido, vazio. E eu sei, meu Pai, que eles fazem o maior esforço de sua vida para mudar, para se libertar. Então muitas das vezes, meu Deus, Satanás tem se colocado na frente deles, tentando os acusar diante do Senhor. Ah, meu Deus, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar o dedo para os erros e falhas de cada pessoa, meu Pai? Sabemos que o Senhor é misericordioso e que o poder do Senhor está sobre nossas vidas. Então derrama, meu Deus, da Tua presença. Derrama do Teu Espírito Santo, meu Pai, na vida dessas pessoas. Dê força, meu Pai, para este homem. Dê força para esta mulher. Dê força, meu Deus, para que eles possam, meu Pai, vencer as forças malignas. Para que eles possam vencer, meu Deus, o próprio pecado, o próprio eu. Porque muitas das vezes, meu Deus, o nosso próprio inimigo somos nós mesmos. Ah, Senhor Jesus, renova a nossa fé, renova, meu Deus, as nossas esperanças, porque a nossa esperança está no Senhor, a nossa força está no Senhor, meu Deus. Nós não conseguimos fazer nada se não tiver o Senhor do nosso lado. Tenha compaixão e misericórdia de cada um de nós que nos encontramos diante do Teu trono. Somos apenas servos, meu Deus, e estamos aqui para Te servir.
Salva a nossa alma. Salva a nossa alma do fogo eterno, meu Senhor. Porque Satanás, meu Deus, ele tem agido, meu Pai, ele tem trabalhado, ele tem feito, meu Deus, como um leão que ruge, meu Deus, querendo nos devorar. Meu Deus, ele já devorou tantos, que muitos agora, meu Pai, estão no fogo eterno, por causa da rebeldia, por causa da desobediência, por causa, meu Pai, dos seus pecados infames, por causa da incredulidade. Ah, meu Deus, muitas das vezes o nosso pecado, meu Deus, tenta nos corroer por dentro. Mas nós somos ser humanos, cheio de falhas, cheio de defeitos. Mas precisamos da graça do Senhor em nossas vidas. Confesse o teu pecado, meu amigo, minha amiga. Confesse. Se você quiser dobrar os teus joelhos aí mesmo onde você se encontra, só para confessar o teu pecado, faça isso, é você e Deus. Hoje mesmo, você é perdoado dos seus pecados. Acabe foi um dos reis perversos daquela época de Israel. E olha que Deus ainda deu muitas chances para ele. Deus estava até disposto de perdoar Acabe de seus maus feitos contra Israel, contra a idolatria, contra as prostituições. Mas mesmo assim, houve um momento em que ele se vestiu de pano de saco, orou a Deus, chorou na presença do Senhor, pedindo perdão. Deus até ia matar ele naquele momento, mas por causa daquilo, por causa do que ele fez, Deus deixou passar. Mas Acabe, depois disso, voltou a ser aquele rei perverso novamente. Quer dizer, houve um arrependimento, mas depois se transformou em remorso. O Espírito Santo quer te abençoar, meu amigo, minha amiga. O Espírito Santo quer você na obra, quer você na presença dele todos os dias. O Senhor Jesus, ele quer sentar do teu lado quando você estiver dirigindo. O Senhor Jesus quer sentar do seu lado, mesmo que você estiver assistindo uma televisão, ele quer ficar sentado do teu lado para assistir com você. Jesus, ele quer caminhar com você. Ele quer estar ali do teu lado, mesmo você trabalhando, cansado, e muitas das vezes ouvindo coisas que você não quer ouvir, mas você se segura, porque você quer manter o teu trabalho, mas Jesus quer estar ali para ajudar você no seu trabalho. Não importa que tipo de trabalho que você faz, seja qual for pesado ou mais humilde que for, Jesus está ali com você, meu amigo, minha amiga. Você não percebe, mas ele está ali. Se você pregar um prego na parede, quem está segurando esse prego é ele. Ele segura o prego e você que bate o martelo, porque ele confia no teu taco, na tua fé. É isso, meu amigo, minha amiga. Jesus está com você nos momentos sozinho, nos momentos de solidão. Jesus está com você. Então, abraça isso, busca isso para você. Senhor Jesus, somos falhos, meu Pai, e pecadores. Mas direciona a nossa vida para o reino de Deus, porque nós hoje somos descendentes de Israel. Espiritualmente nós somos descendentes, sim, desse povo judeu, um povo que é perseguido, um povo que é odiado por causa do Senhor que nasceu de lá
e veio de lá. E hoje nós somos odiados porque nós assumimos a nossa fé no Senhor Jesus. Porque nós assumimos a nossa fé na presença do Senhor. Porque a nossa vida não pertence mais a nós, mas pertence sim ao Senhor. Tudo é para o Senhor. Tudo é do Senhor. A tua vida tem que ser de Jesus. Tudo que é teu tem que ser dele. Tudo é dele. Tudo é para ele. Senhor Jesus, eu te amo, meu Senhor. Mais do que tudo nesta vida eu amo a ti. Mais do que tudo nesta vida eu te amo. Então me renova, transforma a nossa fé em nome do Senhor Jesus. Abençoa os teus servos que aqui se encontram, meu Pai. Abençoa cada um deles. Se possível for, Espírito Santo, fala com eles reservadamente. Fala com eles reservadamente. Fala com eles. No momento que eles estiverem sozinhos, fala com eles. Lembra-te como o Senhor falou comigo naquela madrugada. O Senhor apareceu para mim. Por isso que hoje eu voltei. Porque eu vi as chances que eu tinha. Aquele momento, aquela madrugada, era a minha única chance. Era tudo ou nada. Então, Senhor, faça isso com cada um dos teus servos. Com cada um que aqui se encontra. Reservadamente, converse com eles, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo reservadamente. Senhor Jesus, me abençoa e me ajuda a superar e vencer o meu arqui-inimigo, que é Satanás. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, tudo em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Palmas para Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus.